Então nós vamos dar prosseguimento. Você pode se assentar, fica à vontade, galera. Essa é a sua casa, amém, queridos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está aqui pela primeira vez, faz um sinal para mim para eu te conhecer, galera. Na moral, ó, o Gustavo ali, não conheço o Gustavo. Aí, meu irmão, qual que é o seu nome? Isaac. Aí, galera, nós estamos juntos com o Isaac. Quem mais está aí? Primeira vez. Quem mais está aqui a primeira vez hoje? Olha lá. Seu nome? Oh, que massa, Arlequina, vamos dar uma salva de palmas para ela. Isso aí, galera, olha. Para você que está aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, ou está aqui já há muito tempo, nós somos uma família para pertencer, sabia, queridos? Amém? Caminhar junto é muito melhor do que caminhar sozinho. Fala aí, galera, não é verdade? Quem aqui fez novas amizades aqui, depois começou a caminhar na IEB? Quem aqui, teve um novo significado de vida depois que começou a caminhar na IEB? Levanta a mão aí para todo mundo ficar empolgado. Cara, esse lugar é um lugar maravilhoso. Amém? Um lugar onde a gente tem experimentado a restauração do Senhor, a cura do Senhor, o renovo do Senhor. E eu quero falar de coração, eu amo todos vocês, cara, amo vocês de coração, amém? E que a gente possa cada dia mais crescer nessa família maravilhosa, amém? Aê, poxa, cara, os caras, massa, velho. Valeu, galera, vamos lá para o nosso início do talk show. Quero convidar aqui nossos preleitores da noite, né, nossos entrevistados, né, a pastora Rayane Badiani, nada mais, nada menos do que a Rayane Badiani, mãe, né, da Belle e do Davi, nossa querida pastora. Senta aqui, pastor, ó, pastor aqui, o pastor aqui, vamos lá pegar um microfone, aleluia, nosso pastor Emerson. Eu glorifico a Deus pela vida dos nossos pastores, queridos, porque eles fizeram questão de estar aqui nessa noite, sabe, é tão precioso, gente, é tão precioso. Eu sei da correria deles, gente. Eu sei onde eles estiveram ontem, quase até a madrugada. Você acha que foi para a madrugada dentro, não foi? Até hoje de manhã, gente. E durante o dia também com a agenda, né, pastores? Senta aqui no meio, ó, porque vai ser a seguinte a dinâmica. Ó, vou entrevistar vocês, ó, tão chique, hein? Né? Glória a Deus. Eu vou colocar a bateria aqui agora. Gente, é alguém que entende aí um pouquinho, coloca as pilhas aqui para nós. Aqui, ó. Então, assim, mesmo com essa agenda, queridos, eles fizeram questão de estar aqui, compartilhando esse momento com vocês, conosco, porque nós temos já conversado há algum tempo, né, pastores? Eu vou sentar aqui para ficar mais relaxado também, mais de boa, tá? Pessoal da recepção aí, da organização, aquela aguinha para a gente ficar bem hidratado aqui, beleza? Então, eu quero convidar vocês a honrarem a vida dos nossos pastores, se colocando de pé, para a gente poder orar por eles mais uma vez. Que a gente pensa que é só os pastores que oram pela igreja, né? Mas acho que a igreja também precisa orar pelos pastores, pela liderança, amém? Então, vamos fazer uma oração fervorosa para abençoar a vida dos nossos pastores, honrar a vida deles, que fizeram questão de estar aqui conosco. Gente, eu me sinto muito privilegiado, viu? Poderia ter sido o Benihim, poderia ter sido o Fernandinho, eu não estaria tão honrado quanto se fosse, tanto quanto com vocês, porque é muito precioso para nós, querido, como juventude, temos pastores tão amáveis que realmente se dedicam, se entregam para suas ovelhas assim, né? E eu não estou falando como demagogia, não, a gente caminha, a gente tem visto, né, pastor, a nossa, como a gente tem crescido, queridos, como a gente tem andado em amor. Não são só pastores, né, se viraram, mais que pastores, viraram amigos. Então vamos orar, né, amém, para a vida deles, aleluia. Deus, em nome de Jesus, eu quero agora, como juventude da IEB Trancoso, Senhor, de uma maneira especial, talvez se comprássemos um presente ou se fizéssemos algum tipo de texto ou um vídeo no telão, Senhor, nós ainda não conseguiríamos expressar, Senhor, o quanto nós somos gratos pela vida abençoada que essa família, Senhor, tem se dedicado a nós. Pai,
Então, em oração, Senhor, nós queremos agora elevar, ó Pai, ao trono da Tua glória a vida dos nossos pastores. Pai, eu quero Te louvar e Te agradecer por eles serem tão amáveis, por eles serem tão dedicados, poderiam ter escolhido estar em um tempo de descanso e refrigério, mediante a toda a agenda, a rotina, mas Deus, como Paulo, Senhor, eles decidiram negar a si mesmos, Pai, por amor de Cristo, por amor de nós, por amor, ó Pai, do Evangelho, e estão aqui nesse lugar. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me dê a graça, Senhor, de sermos imitadores dos nossos pastores, assim como eles são de Paulo, e assim como Paulo é de Cristo, porque são, Pai, homens, uma família digna, uma mulher digna, de serem realmente, ó Pai, ali imitados, Pai. Nós não fazemos isso para endeusar, para colocar eles num trono, porque sabemos de fato, Pai, que são homens como nós, sujeitos às mesmas fraquezas, mas, Senhor, têm sido referenciais do Senhor para as nossas vidas. Por isso eu glorifico o Teu nome, Senhor, que a glória seja dada a Ti, por ser tão bondoso, Senhor, nos alcançar como o Senhor nos alcançou, e usar, Pai, pessoas como os nossos pastores para nos abençoar tão grandemente. Por isso eu quero honrar a vida deles com essa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Salva de palmas, glória a Deus pela vida dos nossos pastores, queridos. Somos privilegiados, amém? Nós estamos transmitindo hoje? Amém, glória a Deus, é bom saber, né? Glória a Deus, maravilha. Cuidado com as perguntas, viu, galera? Olha. Então, pessoal, já que o pastor falou das perguntas, né? O pessoal da equipe vai estar distribuindo um papel para vocês, com a caneta, e no momento oportuno, vocês vão ter aí a oportunidade de estarem enviando a nós algumas perguntas. Nós não vamos poder responder todas por conta do tempo, porém a gente vai fazer uma seleção, né, por temas relevantes. Aqui a gente vai tirar uns 5 minutinhos, fazer uma análise, e aí a gente vai estar respondendo algumas, tá? Porém, se a sua pergunta que você me enviou, você quer muito a sua resposta, é uma dúvida, é algo que você vai poder ter a liberdade de procurar qualquer um de nós, tanto quanto a Su, também, inclusive, queridos, eu dar o recado para vocês, que a Su queria estar aqui, mas essa semana foi uma semana onde nós recebemos o nosso neto, Benjamin, né? Então, está todo naqueles preparativos, né? Ela, como vovó coruja, está lá curtindo o momento, é a única que ainda sabe dar banho no bebê, então, a gente está aprendendo com ela. Então, ela está lá, eu tenho certeza que ela deve estar na live. Amém, queridos? Te amo, amor. Deus te abençoe, viu? Então, não posso perder essa oportunidade. Então, vocês vão poder procurar a gente, tá? Eu, a pastora, o pastor, a Su, para depois, se a gente não responder a sua pergunta, a gente poder esclarecer alguma coisa, orar com você também. Amém, queridos? Só um detalhe que é pergunta anônima, né, Bruno? Se alguém pergunta ficar com anônima. vergonha de expor, né, não precisa colocar seu nome, tá bom? A seleção vai ser de acordo com aquilo que a gente sabe, né? Senão a gente... Amém. A gente vai estudar para depois responder, né? Maravilha. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui o cronograma do talk show. Então, pessoal, como todos nós sabemos, né? Estamos aqui com o nosso tema, namoro cristão. É um tema muito pertinente, queridos, principalmente na nossa atualidade, porque nós temos visto o quanto a falta de informação, talvez, a falta de instrução, tem gerado consequências para a vida de muitos jovens. E eu quero começar esse talk show, queridos, com talvez não é uma ilustração, porque é um fato real, de algo que eu presenciei no hospital essa semana passada. Uma jovem de 14 anos de idade, queridos, no mesmo quarto que a Nathalie, com o neném, recém-nascido. Ela não sabia quem era o pai. Tinha um rapaz lá com ela que, por ser muito amigo dela, resolveu assumir a criança. Olha só a história, querido, dessa moça. A família, a Su conversando comigo, não teve oportunidade de conversar um pouco com ela lá. A família
rejeitou a situação, rejeitou a moça, rejeitou a criança, e a menina sozinha no mundo, sem ter nenhum tipo de apoio, sem receber nenhum tipo de visita. E aí toda uma situação sendo gerada, por conta de que a família também era uma família muito desestruturada. Enfim, que situação, a que ponto uma menina que deveria talvez estar ali saindo de uma fase, na minha época ainda brincava de boneca, né? Não se ofenda, você que tem 14 anos, porque as moças de 14 anos hoje em dia, não é verdade, gente? Então, talvez ela não teve a oportunidade de receber a esse Deus tão grandioso que nós temos e ter uma instrução tão preciosa como a qual nós vamos ter nessa noite. Então, anota aí no seu bloco de notas, guarda no seu coração tudo aquilo que a gente for falando, porque a gente pesquisou base na palavra, pesquisou temas pertinentes à realidade da nossa geração de juventude hoje. Amém, queridos? E eu acredito que Deus vai falar muito com sua vida. Vamos lá. Eu vou iniciar o nosso talk show, né, nosso quiz, com uma pergunta para poder nos posicionarmos dentro da nossa realidade de hoje, né? Como tem sido o namoro hoje em dia? Como a gente que é mais velho, que já passou por experiência, que é casado, né? E que está aqui como liderança, às vezes, aconselhando, temos observado que tem sido o namoro no meio cristão hoje em dia. Graça e paz, pessoal. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes de estar aqui? Amém? Então fala para o seu irmão, que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você veio. Amém? Bênção. Você sabia que você é um privilegiado de estar aqui? Amém? Quantos jovens estão perdidos uma hora dessa e vocês estão no lugar de comunhão, no lugar da graça, no lugar do amor, no lugar de acolhimento, que é na presença de Deus. Como família da fé, nós estamos felizes de estar aqui nessa noite. Como o Bruno falou no início, a nossa vida é um pouquinho corrida, a gente tem 2 pequenos, né? O Davi e a Belle lá em casa para cuidar, mas nós sabemos também da importância que é a vida de vocês, o que Deus quer fazer em vocês e através de vocês em Trancoso e região. Então, como o Bruno falou, nós não somos perfeitos, longe disso, e o que nós vamos falar aqui é muito do que eu particularmente vou falar, muito do que eu vivi também, as experiências com Deus, as experiências dentro da igreja, as experiências em relacionamentos, e eu quero honrar também a vida do Bruno, da Sueli. Eu quero dizer, Bruno, que nós estamos felizes com o que Deus está fazendo em vocês e através de vocês. É uma juventude que tem crescido aqui em Trancoso, que tem sendo alimentada, porque crescer, muitas vezes, não é tão difícil. O problema, às vezes, é permanecer. Às vezes você vem numa crescente, numa crescente espiritual, e está tudo indo muito bem, está maravilhoso, eu estou participando da tribo, eu estou participando de cultos, eu estou participando de talk show, de cultos de jovens, e participando e fazendo e crescendo, mas o que você vai precisar fazer é quando chegar num lugar, num estágio maior, sempre estar buscando passar de fase, isso não é fácil. E uma das coisas que podem atrapalhar é exatamente esse tema, o namoro cristão. E a primeira pergunta aí do Bruno, como está, né, ou como tem sido o namoro cristão hoje em dia. Aliás, dá uma salva de palmas na vida do Bruno e da Sueli, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Para quem não sabe, gente, não é a primeira vez que o Bruno, ele lidera, né, um grupo de jovens como vocês. Ele já tem uma história lá em Porto, no Projeto Adoradores, uma história muito linda, e hoje ele está retornando. Creio que Deus está ressignificando, restaurando, e a prova dessa restauração são vocês, né?
honre isso na vida do Bruno, da Sueli, sejam fiéis a Deus e honrem os seus líderes. Amém? Então, como tem sido o namoro cristão hoje em dia, né? É até difícil responder, né? Talvez eu seja umas Obrigado. 2 ou 3 gerações, né? 3 gerações a mais que vocês aí, né? Na minha época, né? Para alguns 2, né? Mas na minha época, para hoje mudou demais, gente, mudou demais. Não falo em sentido relacional em si, mas como, né, isso é feito. Eu me lembro que há uns 15 anos atrás, quando eu e Raine começamos a namorar, a rede social era Orkut. Alguém pegou isso aqui? Rapaz, vocês não são novinhos assim também, não. MSN. E aí eu mandava uma mensagem no MSN para a Rayane, ele demora um pouquinho, né? Aí ele fazia um barulhinho, e eu ficava naquela expectativa, cadê? Vai voltar não vai me retornar não. E isso eu acredito que não mudou, né? Essa questão de você ser ligeiro. Mas o que eu posso dizer, de repente, que mudou em relação ao meu tempo? E como que funciona o namoro hoje em dia, cristão? Talvez a ideia hoje seja de um namoro um pouco descartável, se é que vocês conseguem me compreender. Porque a resposta, a gente quer uma resposta mais rápida. E às vezes a gente, quando eu falo a gente, no geral, né, os jovens em geral, muitas vezes os jovens, eles estão buscando no namoro uma lacuna na alma, para preencher uma lacuna na alma que não foi dada pelos pais ou por quem criou. Por exemplo, para ficar claro para vocês, a criança, ela precisa do afeto dos pais, ela precisa do toque, ela precisa do abraço, do beijo, do dizer que ama, do carinho, de saber que ela é válida, ela é importante. E quando isso não tem, por exemplo, se você não quiser levantar a mão, não levanta a mão não, mas quem aqui não foi criado pelo pai, de verdade, o pai? Olha quantos. Olha. Eu também não. O Bruno também não, ok? Quem aqui sentiu falta desse abraço, desse carinho do pai na infância? Olha quantos, ok? E isso, por que eu falei o pai? Porque o pai, biblicamente falando, é aquele que é o cabeça do lar, e é o pai que provê, o pai que protege e o pai que dá destino. Então, se a gente vai para o pai que protege, qual é o sentimento que uma pessoa que não foi criada pelo seu pai tem? Eu não tenho proteção. Então, eu sou uma pessoa desprotegida. E, falando das meninas, elas vão buscar no namoro uma forma de proteção. Isso é só um ponto, tá, gente? Só para tentar clarear a mente de vocês, como que muitas vezes a nossa alma, ela clama por uma lacuna que não foi, ou seja, que ficou aberta pelos nossos pais. E a nossa alma clama para a gente se sentir pertencente, para a gente se sentir amado, para a gente ter afeto. E isso, de uma forma não saudável, não é legal para vocês. Então, a gente vai discorrer por esse assunto, por essas perguntas. E terminando, né, da minha fala aqui em relação a essa pergunta, na minha visão, vai um pouco mais nessa questão do descartável. Então, assim, por exemplo, se o menino começa a se relacionar com a menina e ela não entrega aquilo que ele quer, né, então já não presta para mim. Não dá-se tempo para um amadurecimento, para se conhecer, e vice-versa. Então, precisa ter amadurecimento, né?
Então, as pessoas não são descartáveis. Você não é descartável. Aleluia. Você é único, você é única em Deus. E só para... Se deixar eu falar o negócio todo. Vamos falar. Vamos lá. Deixa o Espírito Santo Só fluir. para fechar aqui essa parte, e talvez eu esteja respondendo respondendo alguma outra pergunta, nessa questão do namoro, esse preenchimento, irmão, ele não vem de uma outra pessoa. Essa lacuna que ficou não pode vir de uma outra pessoa. O namoro, ele não vem para te completar, ele vem para complementar. Ok? Amém. Quem te completa é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Sendo homem ou mulher, é Jesus Cristo. Então, principalmente meninas, se valorizem. Vocês são mulheres de Deus, sabe? Se eu voltasse a minha juventude, e eu olhando lá para trás, o que eu procurava dentro, né, antes de conhecer Rayane, obviamente, na minha juventude, o que eu procurava era uma mulher de Deus, né? Porque a Bíblia fala que a beleza maior não é exterior, é interior. Então, quando uma mulher não se valoriza, automaticamente o homem que é de Deus, ele pode se atrair por ela por questões sexuais, pelos prazeres da carne, por causa do afeto que não teve, mas por pensamentos de eu vou me casar, eu vou constituir uma família. É muito raro isso acontecer. Então, mulheres, meninas, se valorizem. Maravilha. Né, pastora, quer complementar alguma coisa aí? Então, boa Vamos lá, noite, fica à né, vontade. queridos? Quase finalizando o culto, boa noite, tô brincando. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Glória a Deus, estamos felizes de estar aqui. Para nós é um privilégio, né, fazer parte dessa história na vida de vocês e em Trancoso, né, porque eu tenho certeza que a sementinha que está sendo lançada aí vai gerar muitos frutos. Vocês vão daqui a pouco estar aconselhando outros jovens aí, amém? Então, um conselho que eu te dou, né, logo nesse início, eu espero mesmo em Deus que você esteja com o coração aberto para receber. Vocês vão receber conselhos preciosos de quem já viveu algumas experiências e podem compartilhar conselhos. Amém, queridos? Então, assim, não venha com a expectativa de assim, vou pegar aquilo que eu quero e, né? Pastora falou isso aqui. E aquilo que não é muito confortável, entendeu, Bruno? E provavelmente, vou jogar pastora, pro lado é aqui, aquilo entendeu? que a gente não quer, que é o que a gente precisa, viu? Então, é isso, abre o coração, entenda que é um conselho, vocês estão tendo uma oportunidade hoje, amém? Aí os adolescentes que vieram também, mais novinhos ainda, se vocês começarem a obedecer agora, a plantar essas sementes agora, vocês vão colher frutos maravilhosos na vida de vocês, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos colocassem Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3, para poder a gente continuar discorrendo. O nosso norte é a palavra, né? E aí é que a gente vai fazer um parâmetro sobre um namoro no mundo e como também deve ser um namoro na igreja. Tá joia? Então vamos ler esse texto. Efésios 2, versículo 2 e 3. Lá, vamos lá. Então esse, queridos, é o tipo de namoro que o pastor falou, né? O namoro descartável, que é baseado no desejo, na paixão, na carne. Enquanto está me satisfazendo, está ok. Enquanto está conveniente, está beleza, né? É aquilo ali. Olha só como a palavra de Deus é interessante nesse sentido e vem nos trazer a verdade. Olha, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é espírito que opera no coração. Deixa eu ler aqui, que a minha vista embaralhou ali, gente. Pelo amor de Deus, não estou ficando velho não, viu, galera? Dos que se recusam a obedecer. Eu posso pedir para vocês colocarem na minha versão aqui, porque ela está bem interessante. Amém? Deixa eu pegar aqui. Tem a Almeida corrigida aí? A ACF? Eu gosto dessa versão porque ela é bem... Conseguiu achar ela aí? Olha só que legal, ó.
Todos nós, já trocou? Agora, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Olha que legal essa versão. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 3. Então vamos voltar no 2. Em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quando eu olho um relacionamento no mundo, eu vejo a descrição do que está escrito ali, né? Como é que é o relacionamento no mundo, no namoro do mundo? Anda ali, faz o que a carne quer, né? Mas lá em Salmo 130, a gente tem, vamos colocar 130 no versículo 5 e 6, a gente tem algo que eu gostaria de entrar, e aí eu vou passar para os pastores, para poder a gente continuar, estar explanando, né? Versículos 5 e 6, que fala assim, Salmo 130, 5 e 6, sobre o namoro, né, do coração, segundo o coração de Deus. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Versículo 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. E aí eu vou passar a bola para os pastores, né, com esse salmo, porque eu acredito que o namoro tem muito a ver com isso, né? Amém. É interessante, jovens, que talvez você venha aqui procurando ouvir, né? Mas aonde que está na Bíblia escrito, né? Como que é o namoro? Talvez a gente vai procurar aqui versículos, né? Que Deus vai falar claramente, o namoro é isso, o namoro é aquilo. É muito interessante que não existe a palavra namoro na Bíblia. Olha, que legal. Isso é um dado muito importante. E a Bíblia nos traz princípios, amém? Que vão nos nortear por onde nós devemos caminhar. E aí, ontem nós estávamos conversando com um grupo de pessoas que a gente até falou sobre isso. É muito mais fácil como igreja a gente chegar e falar assim, olha, isso pode, isso não pode, né? Não namora, namora, beija, não beija. Enfim, tem uma cartilha, geralmente, né, as perguntas crente que a gente recebe é assim, não né? É? Será que eu posso namorar? Pode? Será que eu Exatamente. posso beijar na boca? Seria muito mais fácil, mas não é isso que Deus quer de mim e de você. Sabe o que Ele quer? Ele quer relacionamento com a gente. E aí, a partir do momento que eu me torno filha amada, todos os dias, sentar, ter o meu momento com Deus, ouvir, e aí, Espírito Santo, como é que tá? Abrir o meu coração, Ele vai falar o meu coração, aquilo que Ele quer de mim. Rayane, lembra aquele comportamento? Muda, minha filha, não tá legal. Sabe, gente? Porque é algo que o Espírito Santo pode pedir para mim, que é algo que Ele conhece o meu coração, assim como Jesus conhecia o coração do jovem rico, que falou, olha, eu faço tudo, eu cumpro todos os mandamentos, a cartilha da igreja, eu tô, ok. Jesus falou, então vai, vende tudo o que tem e me segue. Jesus conhecia o coração daquele jovem. Ele sabia aonde estava o coração dele e o que estava impedindo daquele jovem de agradar o coração do Pai. E naquele momento, ele escolheu o dinheiro, porque ele era muito rico, e não agradar, né, não andar com Jesus. Então, eu e você, queridos, temos algo que o Senhor vai nos pedir para entregar. E eu tenho certeza que o Senhor, o Espírito Santo está aqui, Ele já está falando no seu coração o que é. Eu não sei o que é, eu não conheço, né, a vida da maioria de vocês. Mas é isso que o Senhor nos convida, uma vida de relacionamento, de intimidade, e Ele vai nos norteando. Mas a gente vai falar sobre alguns versículos que trazem essa clareza, tá bom? Só para vocês ficarem tranquilos com relação a isso. Às vezes a gente não vai encontrar, né? Isso não pode, isso pode, mas a gente vai encontrar claramente dentro dos princípios o que o Senhor quer de nós. Amém? E só para eu fechar essa fala nesse primeiro tópico, exatamente como o pastor falou, a gente tem visto
Mas é muito, gente, não é pouco não. 99, muitos porcentos Muitos. de relacionamentos adoecidos, disfuncionais, de pessoas vazias, ainda não se encontraram em Deus, não estão completas. O que é um relacionamento saudável? Eu sou uma pessoa inteira e então eu contribuo na vida de alguém. E aí a gente fala de namoro, a gente fala de amizades também, porque se eu não estou inteira em Deus, eu vou, de alguma forma, ter atritos, vou ter ciúme, não vou me relacionar de uma forma saudável. Então, a gente tem visto muitos casamentos, muitos relacionamentos adoecidos, porque carências não resolvidas e eu vou buscar em alguém para resolver. Dependências emocionais de uma forma muito adoecida e já fica esse alerta, né? Não procure ninguém por carência, procure por um propósito. Amém? Não se relacione por carência, porque uma hora essa pessoa vai até te preencher por algum tempo, mas como o pastor bem disse aqui, daqui a pouco não é essa a raiz. É muito mais profunda e só a presença de Deus vai preencher, vai curar, vai trazer vida. Amém? Então, procure se relacionar por propósito, seja intencional nos seus relacionamentos. Uau! Olha aí. Repita isso, gente. Fala assim, eu não vou me relacionar por carência, mas por propósito. Você pode aplaudir o Senhor na vida da Rayane? Amém? Glória A chave Deus. aí, hein, gente? Anota aí, você que está anotando. Tá certo, Glória anota a aí. Deus, olha, gente. Aproveita. Diga assim comigo, namoro não é para dar certo. Não é para dar certo. Uai, como assim, moço? Oxe. Vamos explicar isso aí, gente. Se der certo... O pastor falou essa em um noivado aí, não Gente, foi? ó, fecha a porta ali para a galera não ir embora. Se der certo, é para noivar. E o noivado também é para não dar certo. E se der certo, é para casar. Pegaram? Amém. Pegaram, não? Não? Não, é de novo. Porque o namoro, ele é para quê? Para vocês se conhecerem, saber, né, se há um propósito, saber se é a direção de Deus, saber se eu estou me relacionando por carência ou se há um propósito nisso. Se eu vejo que não há um propósito, então é porque não é para dar certo. Mas se der certo, eu vou partir para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Noivado, um compromisso ainda mais sério. E aí eu estou perto do passo final, que é o casamento. Final assim, porque depois que casou, meu irmão, já era, hein? É indissolúvel, tá, gente? Então assim, essa é a ideia. Então por que é para não dar certo? Porque se casar, né, o que está acontecendo nos casamentos hoje em dia? Vai dar certo, tem que dar certo. Aí quando casa, o que acontece? Separação. Dá ruim. Então é melhor, né? O trauma é muito menor na separação, no namoro ou no noivado, do que no casamento. Concorda comigo? Sim ou não? Ai de vocês falar que não. Pastor, você falando isso aí, é muito interessante, porque o meu casamento, enquanto a gente tinha um foco em suprir as necessidades um do outro, a gente teve muitos problemas, porque a gente buscava um no outro. Minha esposa deve estar me vendo aí, não vou apanhar hoje em casa não, tá, gente? A gente buscava um no outro essa codependência, esse preenchimento, né, que muitas vezes, de acordo com as nossas expectativas que a gente tinha um do outro, a gente se frustrava, porque às vezes a gente colocava uma expectativa cá em cima, e o outro dava o melhor, só que o melhor do outro não estava tão em cima do que eu esperava, e aí a gente foi acumulando muitos problemas. Mas quando nós encontramos um propósito, tudo começou a mudar. Quando o nosso relacionamento, quando o Espírito Santo abriu os nossos olhos e mostrou que Deus não nos uniu de forma aleatória, Ele nos uniu com um propósito, que tudo que tem nela vai me fazer crescer, e tudo que tem em mim vai fazer ela crescer. Aí a gente começou a se alinhar, aí a gente começou a encontrar sentido nessa união, e a gente tem vivido um novo patamar. É claro que tem muita coisa ainda para poder alcançar, mas a gente não vive mais hoje em dia somente para buscar ali um preenchimento, mas a gente hoje em dia
supera muitas barreiras, porque nós temos um objetivo, nós temos um propósito. E esse propósito, queridos, não é comprar uma casa, não é... Nosso propósito é Cristo. Nosso propósito é o nosso chamado ministerial. E quando a gente descobriu isso, a gente se encaixou, a gente procurou, a gente conseguiu aquele encaixe que a gente procurava há muito tempo, né, um no outro e não tinha, porque na verdade o encaixe está no propósito de vida, no que o Senhor tem de propósito para nós, que nos uniu e nos vai fazer romper com as barreiras e crescer. Ei, Bruno, dentro desse testemunho aí, tem faltado alguma coisa para vocês? De forma alguma. A Bíblia diz assim, ó, Mateus 6,33, De forma buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Aí fala assim no final, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas. Então, quando você cria essa identidade, esse propósito em Deus, Deus vai fazer por você, ou o próprio Paulo diz em Efésios 4,19, Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Amém? E é bem interessante como ser intencional em uma geração emocional. Uou, olha que frase, hein? Pastora hoje tá. Essa daqui veio quentinha do céu agora, não tá nem no meu esboço. Mas, queridos, a gente vive num tempo em que, né, os sentimentos e as emoções estão tão valorizadas, né? Uau! As pessoas estão vivendo uma vida porque eu tenho vontade, eu estou com vontade, eu vou viver, né? Pelos prazeres, e não pensam na intencionalidade, porque tudo que a gente está plantando, queridos, já está ecoando na eternidade. E nós vamos colher, nós vamos colher aqui também, mas não é sobre aqui, é sobre a eternidade. Amém, gente? Então, vamos buscar ser intencionais no relacionamento. É como a gente está compartilhando aqui, existe um propósito para estarmos aqui na Terra. Nós não estamos aqui por acaso. Se você entrou aqui achando, eu nasci por acaso, estou sobrevivendo. Não, existe um propósito na sua vida e através da sua vida. Amém? Então, mas eu sinto vontade. Não tem problema, todos nós temos vontade, todos nós temos alma. Mas nós somos, quem já sabe essa daqui? Nós somos espírito. Temos uma alma que mora num corpo. Somos espírito e vamos retornar para Cristo. Amém? Aleluia. Amém. Dentro desse tema ainda, dessa pergunta, né, desse versículo de Salmos, muitas vezes as pessoas, né, quem está participando da escola de fundamentos de quarta-feira aqui? Olha aí. Que benção. Quem já participou, já fez a escola de fundamentos. Amém. Aí, então, muitas pessoas chegam em nossa igreja e vindo de outras igrejas, enfim, e ficam querendo achar um ponto de apoio no sentido, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e a nossa resposta é, você pode fazer tudo, menos pecar, ok? Combinado? E algumas igrejas, eu até entendo isso, elas em relação ao namoro, elas colocam uma coisa chamada cortejar. Quem já ouviu essa expressão aqui, cortejar? Né? O romance real. O romance real é quando os jovens começam a namorar, mas eles não têm o contato físico, né? Enfim, pode até estar de mão dada, estar junto, mas não tem o beijo, não tem, se guardam para o dia do casamento. Por quê? Porque cientificamente é comprovado que a paixão ela dura em torno de 2 anos. Então vocês vão concordar comigo que quando alguém começa a namorar, um casal começa a namorar e começa a se relacionar mais, né, com imposição de mãos, né? Começa a esquentar o negócio. A desculpa de orar. Eles não sabem disso aqui, vou impor não, as mãos amor. sobre você. E aí começa a beijar. O que acontece? Acende uma coisa chamada paixão, é normal. E a paixão, ela cega. Tá? A paixão, ela cega. Quando a pessoa está apaixonada, né? Ela tá nas nuvens. Ela passa Tudo na lindo, rua, né? se alguém der um tapa na cara dela, maravilhosamente. Tá tudo bem, meu irmão. Tá tudo maravilhoso. Tá tudo, porque ela não enxerga nada.
E o namoro, quando ele tem esse tipo de relacionamento mais próximo, mais afetivo, gera essa questão da paixão, fica muito mais difícil para você enxergar que o outro tem problema, que o outro também teve uma outra criação do que a sua, que o outro muitas vezes tem um outro temperamento do que o seu, que o outro tem outros pensamentos, outros sonhos, outros projetos. E o namoro nada mais é do que eu alinhar os meus sonhos e projetos com os sonhos do outro e, obviamente, com os sonhos de Deus. Eu conheci um casal aqui em Trancoso, tá? Não está morando aqui mais não. E nem está aqui não, amém? Eu já ia falar que não sou eu, não. Tomara que Vocês não não ficarem esteja na live. preocupados. Mas aí eles estavam namorando e a menina já tinha, né, tido um relacionamento, então ela já tinha 2 filhos, eles já eram um pouco mais de idade, mas começaram a namorar, isso já tem uns 12 anos atrás. E eles não falaram o que um e o outro queriam para se relacionar e casar. Então, para ela não queria mais ter filho. O sonho dele era ter filho, só que não se falaram isso. Casaram. Não combinaram. O sonho dela era morar fora do país. E ele era nunca sair de Trancoso. Olha o sonho. Olha os projetos. E aí eles não se comunicaram, porque estavam apaixonados. Vai dar certo. Quando casar, tudo vai mudar, né? E isso não é uma verdade, né? Até porque, deixa eu te dar uma dica preciosa. Você não muda ninguém, tá? Você não muda ninguém. Pode dizer isso pro seu irmão, você não muda ninguém. Fala para ele. Sabe a única pessoa que você pode mudar nessa terra? Eu. Você mesmo. Você só pode mudar você mesmo. Então, escolha certa, hein, gente? Então, irmãos, esses 2 se casaram e sobreviveram durante uns 10 anos mais ou menos, e o fim da história foi separação. Pelo menos até a última notícia que a gente teve. E isso nos entristece porque não houve o diálogo, né? Como que o rapaz tinha o sonho de ser pai e ele não vai falar, olha, eu quero ser pai, mas ela, né? Então não vou casar com você, porque se eu quero ser pai e você não quer ser mais mãe, não quer ter mais filho, então não tem condições. E aí, só para finalizar, eu lembrei aqui de um testemunho de um pastor, um jovem pastor da nossa região, não vou citar o nome para não expor, mas nós tivemos o testemunho há umas 2 semanas atrás do pai desse, que é pastor também, e ele ficou namorando e noivou com uma garota por 6 anos. 6 anos. E no noivado ele percebeu que não era ela. Não foi claro que Deus direciona, Deus mostra, isso é fato. A gente tem isso porque a gente vive da fé. Mas, humanamente falando, eles eram virgens, estavam virgens até então, não tiveram relacionamento sexual, não se aproximaram mais afetivamente, e isso fez com que ele enxergasse que não era ela, a mulher de Deus para ela. E quando ele tomou essa decisão, ele terminou o noivado depois Muito de forte. 6 anos. Você sabe o que é 6 anos, gente? Ele foi Não são 6 dias, intencional não. e não emocional. E aí hoje casou com uma outra menina da igreja, enfim. E está super bem, com filho, estão casados e estão pastoreando bem. É uma benção. Rapidamente aqui que eu lembrei, quando eu falei, gente, da questão do nosso relacionamento com Deus, né? Então, às vezes, o pastor entrou na questão da corte, né? A gente respeita, eu acho muito bonito também. Algumas igrejas que determinam, porém, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, nós, né, quando a gente namorava, a gente estava ali atuante, participante da IEB Linhares. A IEB Linhares não tem, né, como a gente também, isso como uma cartilha, né? Mas nós, num momento do nosso namoro, nós escolhemos, né? Como a gente estava se guardando para o casamento, nós, 6 meses antes do casamento, nós escolhemos fazer corte, não beijar. Então, foi uma escolha no nosso relacionamento intencional, porque nós entendemos, né? Então, é isso que eu falo, quando a gente busca esse relacionamento com Deus, o Espírito Santo vai nos guiar. Amém?
Glória a Deus, né? E dentro desse assunto eu queria pontuar só que às vezes talvez a gente pode ter uma resposta de algumas perguntas que já estão pela frente aqui, né? E às vezes a gente pergunta, mas quanto tempo eu devo namorar antes de me casar? E talvez uma resposta para essa pergunta foi dada agora, né? Seria muito interessante que nós deixássemos esse fogo dessa paixão se acalmar, para depois termos condições de tomarmos uma decisão não emocional, mas uma decisão consciente. Amém, queridos? Então, poxa, mas 2 anos, né? Passa, você nem percebe. E, assim, se você pagar para ver, querido, As consequências. você descobrir tudo isso depois de casado, é muito complicado. Imagina, querido, seus olhos se abrirem e você vê que a pessoa que está do seu lado, mas você já casou. E aí vai ser mais uma estatística, vai ser mais um escândalo, ou vocês vão passar uma vida de, né, ou esperar pela graça e a misericórdia de Deus. Então, assim, a gente precisa ter mais temor quando a gente fala em relacionar. Temor a Deus, né, e temor, cuidado com a nossa própria vida, querido, porque uma atitude errada que a gente toma hoje pode definir e trazer consequências para o restante da nossa caminhada. Talvez um filho que não vai deixar de ser filho nunca, que você vai sempre estar, né, que vai ser uma bênção com certeza, mas, enfim, não deixa de ser uma consequência. Talvez vamos entrar em outras consequências que podem ser permanentes, como uma DST, como uma doença, como isso dentro de um namoro que não é saudável, que tenha relações, e a gente vai falar um pouco mais disso. Então, queridos, de todos os âmbitos que a gente parar para pensar, vale a pena esperar. Amém, queridos? Amém. Repete essa frase comigo. Vale a pena esperar. Mesmo que você não acredite nisso, repete mais uma vez. Amém? Deixa o Espírito Santo falar com você. Vale a pena esperar. Amém? Amém. Vamos dar sequência, né? Vamos lá. A gente estava aqui falando sobre esses assuntos, né? E a gente já respondeu algumas perguntas aqui, tipo como, por qual motivo namorar, e a gente já falou que não é para suprir uma carência afetiva, né? Precisamos ter namoro com objetivos, a gente já falou um pouco disso, né? Mas tem um Cantares de Salomão que eu acho muito interessante, né? Que fala, Salomão Cantares, né? 8, versículo 4, não preciso nem projetar, que fala assim: prometam, ó mulheres de Jerusalém, para vocês, meninas, que não despertarão o amor antes do tempo. Significa, queridos, que existe um tempo certo para a gente poder se envolver com o amor. Amém. Né? E o que eu vejo hoje em dia é um envolvimento muito precoce. Na verdade, meu Deus do céu, eu não vou nem falar. Esses dias eu vi uma postagem de uma menina de 7 anos, já falando assim: papai não deixa, mamãe não deixa, mas eu quero beijar. De 7 anos de idade. É porque fica vendo no TikTok Assustador, né? essas influências, mas isso é estarrecedor. Entendeu, queridos? Então, quando começar a namorar, né? Para a gente poder estar continuando esse processo aí. Qual que é o tempo certo para a gente começar a pensar nesse assunto? Eu já ouço essa pergunta lá em casa, viu, gente? O negócio Olha só! que ele não assista. Ontem o Davi falou: pai, eu quero fazer um quiz com você. Ele já tinha feito com a mãe, né? E aí ele foi perguntando: quantos anos eu posso Qual namorar? idade? Com não sei o quê. E aí, Ainda bem que ele está Lá em buscando casa instrução, né? Lá em casa eu falo a idade, tá, gente? Aqui eu vou falar o seguinte. ainda bem que ele falou assim: nossa, pai, tudo que a mamãe falou, você falou. E estava em Glória a ambientes Deus. diferentes, né? Pastor, Nós só te estamos cortando um aliados. pouquinho antes de você começar a falar, que eu lembrei aqui, é um conselho que eu dou às vezes para alguns jovens que vêm me procurar acerca de namoro, né? E enfim, algumas coisas que a gente fica vendo. Eu não sei se era assim no tempo de vocês, mas no meu tempo, o cabra tinha que ralar para conseguir conquistar a mina, velho. Meu Deus, mas o cara sofria. A mina morria de paixão, mas não dava o braço a torcer. Entendeu? E hoje a gente vê assim meio que as coisas embaraçadas, ao contrário, né? E aí eu vou dar uma dica como homem para vocês meninas, né, que estão aí. Gente, tem nada melhor do que o valor da conquista.
faz o cabra sofrer. Dá trabalho, ele vai apaixonar por você, você tem certeza disso, viu? Vamos pra Os homens frente. estão reclamando aí. Vamos pra frente. A galera vai me pegar depois do talk show aí. É isso aí, né? Mas é verdade ou é verdade? Sim, Valoriza mais ou não valoriza, galera? Vocês, os camaradas aí. só curte Se a mina dá trabalho, se a gente tem que lutar para conquistar, valoriza mais, não valoriza, gente? O homem valoriza. As meninas. Aí é reforçando o conselho do pastor, né, meninas? Cadê as meninas sábias aqui que vieram ouvir conselhos sou menina. preciosos? Meninas, Levanta a mão aí. se valorizem, meninas. Vale a pena, viu? Eu fui difícil, né, amor? Muito difícil, Olha tá? aí, a pastora deu Gente. trabalho. Vamos lá. Gente, quando começar, né? Mais uma perguntinha que a gente não vai encontrar uma resposta assim clara na Bíblia, né? Não tem uma idade específica, mas nós entendemos, né, que se nós somos inteligentes, sábios, nós vamos saber que para eu casar como esposa, eu tenho que ter uma maturidade emocional, espiritual, para cumprir o meu papel dentro do meu lar, né? Qual é o papel, meninas? Estar ao lado de uma missão, isso é uma grande responsabilidade, viu? Né? Sermos submissas a uma missão. E aí, já abrindo esse parênteses aí, antes que as meninas pipoquem, submissa, né? Vamos trazer as verdades de Deus sobre isso. Ao contrário do que o mundo diz sobre submissão, não é nenhuma mulher sendo humilhada, pisada, não. A palavra submissão é estar ao lado de uma missão. E até vai, mais um spoiler aí, Gabriel, estamos fazendo um videozinho sobre isso, né, para as famílias, viu? Não perca. A gente está trazendo a luz da palavra de Deus. Por quê, gente? Vou falar principalmente para as meninas aí, depois o pastor complementa para os machos. Por quê? Por que tantas mulheres estão adoecidas, estão emocionalmente sobrecarregadas, cansadas, ansiosas, depressivas, porque estão caminhando fora do lugar que o Senhor chamou, estão competindo com homens, querendo ser melhor do que o homem. Não existe melhor ou pior, existe o lugar certo, amém? Não existe, não tem como eu querer competir com o lugar de ser a provedora, de ser a cabeça do lar. Entende, gente? Eu estou ao lado de uma missão e quando eu entendo isso e me coloco no lugar e o homem se posiciona no seu lugar, a gente vive a vida plena que o Senhor tem, a vida leve. Amém? Glória a Deus. Então não existe uma idade certa, mas existe uma maturidade, existe um momento que, principalmente o homem dentro do seu papel de provedor, já tem uma independência financeira, correto, gente? Não adianta eu estar debaixo da barra da saia galileus. da mamãe, entendeu? E querer casar, fica ali namorando. Bora trabalhar, meu filho. Vai sustentar a casa. Gente, essa foi para os homens aí. Olha ó. Cadê aí. os cabeças aí? Cadê os cabeças? Cadê Aí, os ó. homens? Ó, tem homem aqui. Aí, galera. Dentro disso que a Rai falou, quando começar a namorar, rapaz, menina, vai um conselho para as meninas aí. Você olha para o rapaz, né? O cara não tem um pintinho para dar alpiche, um passarinho para dar alpiche, um pintinho para dar água, não tem nada. Mas nunca tem dinheiro. Vive liso. Rapaz, não pode sair para pagar. Fala, pizza. Deus. Misericórdia. Que administração é essa? Como é que vai administrar o lar, gente? Então, olha isso, gente. Imagina quando casar, né? Então, fica de olho. Vocês não vão viver de amor, não. Isso não é... Amor não enche barriga, né? Tem que acreditar, né? Amor é... Aí, o rapaz preguiçoso, não trabalha, não sabe administrar. Como que trata a mãe, observa os comportamentos também, isso é importante. Ele destrata a mãe, tá? mas comigo vai ser diferente. Quando casar, ele vai mudar. Minha filha, você não cai nessa, não. Indicam curados pela graça antes, entendeu? Vai dando umas dicas. Se pegar, amém. Pastor, é interessante que uma vez eu estava vendo Vamos voltar aqui, galera. um vídeo que fala sobre perguntas estão... a nossa cultura, né? Que nós brasileiros,
nós não somos preventivos, nós somos corretivos. O brasileiro, ele nunca se prepara para poder viver nada, ele sempre vai indo e vai levando, e deixa a vida me levar, e vida leva eu, né? Lá nos Estados Unidos, que é a nação, né, país de primeiro mundo, a nação mais desenvolvida, queridos, pra você ter ideia, o assunto de finanças já é abordado desde a formação escolar de uma criança, né? Então, o exemplo de que, muitas vezes, queridos, a gente não se prepara para um casamento. A gente quer casar, a gente acha mil maravilhas, mas você aí, deixa eu fazer uma pergunta agora aqui, olha para mim, todo mundo, pessoal, você está querendo começar a namorar, quantos livros você já leu, quantos cursos você já fez, que tipo de informação você já adquiriu acerca do preparo que você precisa ter para você se casar, para você namorar, inclusive. E aí a gente vive nessa, sabe, pastor? Não, a gente dá um jeitinho. E eu acho, queridos, que a gente precisa começar a se estruturar melhor. Por exemplo, a gente teve o curso de finanças saudáveis. Eu não vi nenhum jovem participando. Vamos dar um puxão de orelha? Vocês querem namorar, vocês querem casar, mas a igreja disponibiliza um curso gratuito que vai instruir vocês como fazer uma gestão financeira, que como homem, como marido, você vai precisar ter. É verdade. Aí, meia dúzia de homem banana, que as mulheres têm que ficar se matando para poder pagar a conta, porque o cara não consegue pagar uma conta de luz, não consegue pagar uma água, não consegue... Como é que a mulher vai ser submissa a um homem que não tem uma missão? É por isso que as mulheres estão perdidas. É difícil entrar nas broncas, Aplaudam, né? meninas! Cadê as meninas? Glória! Vocês estão no lugar certo. A mulher desespera. Agora... não, a mulher é rebelde, é insubordinada. Não é rebelde, não é insubordinada, é você que não sabe para onde você vai. Você não tem objetivo, você não tem missão de vida, você não tem meta. Você não olha para a mulher e fala, mulher, agora nosso objetivo esse ano é esse, vamos planejar a nossa vida, vamos trabalhar junto para isso acontecer. Cara, a mulher vai fazer você chegar nas nuvens. Porque a mulher, ela tem esse poder de impulsionar o camarada. Mas o cara é que é o cabeça, querido. É que vai chegar e vai dar esse conforto, a segurança, o norte que a mulher precisa ter dentro de casa. Queridos, vamos tentar abrir os nossos olhos. Vou passar para os pastores aqui. Eu não queria dar bronca hoje não, mas tive que dar. Fica a dica, gente. Seguranças no final, protejam o Bruno. Protejam o Conselhos. Muito bem. Vamos pro próximo, né? Pensei que você ia complementar. Vai lá. Uma prova, gente, de que a maioria das pessoas, elas se casam mais pela paixão do que por uma razão, de uma coisa intencional, é que quando a gente vai ministrar para casais, por exemplo, que a gente faz uma pergunta, quem aqui já fez o curso de noivo, curso para casar, noivado? E aí levanta a mão, 2 casais com um monte de gente, não é assim, Rai? Por quê? Porque muitas vezes a gente faz um curso para fazer uma prova do Enem, uma prova da faculdade, faz um reforço, mas para casar a gente não valoriza. Quando eu falo a gente, o brasileiro culturalmente em geral. E quando eu e Raiane fomos casar, nós fizemos um curso chamado curso para noivos, né? Uma prova de fogo para quem iria casar. E tinham 5 casais, e dentro desses 5 casais, a maioria, se eu não me engano, todos já estavam com data marcada de casamento, inclusive nós. E dos 5 casais, 2 desistiram do casamento, por causa desse curso de noivado. Exatamente por falar sobre questões de interesses pessoais, né? Questões que eles iriam viver dentro do casamento e desistiram do casamento. E um desses casais acabaram se separando. 3 casaram, né? A gente mais 2, e um acabou se separando. Então, assim, é uma estatística, como o Bruno falou, bem triste, porque quando você vai, antigamente, né, no nosso tempo, aí faz uma pesquisa aí no IBGE, então, divorciados, as pessoas que não estão dentro de igreja, o número de divorciados era muito maior, hoje está 50-50.
50%, 50%. Por quê? Parou para pensar? Olha aí, gente. Então a gente precisa ser intencional no namoro, no noivado, para casar certo, casar bem, né? Porque depois é a vida inteira. Aleluia. Diga assim, eu não sou descartável. Descartável. Amém? Olha aí. Se valorize. E depois permanecer, né, gente? Porque aí dentro do casamento, o que a gente tem ouvido de, ai, não deu certo porque incompatibilidade de gênero. Gente, com certeza vamos ter incompatibilidade. Primeiro que um é homem e outra é mulher. Começa por aí. Somos super diferentes, gente. E sabe qual é a minha dica? Celebre as diferenças, amém? Vamos honrar o outro nas diferenças, respeitar e amar. Vida que segue. Aleluia. Vamos lá para o próximo ponto, galera. Esse próximo ponto aqui é um dos pontos também que eu acho muito importante. Ele é polêmico, porém, queridos, a gente precisa falar disso aí. Precisa falar muito disso aí, porque a gente tem visto aí uma deturpação. Eu tenho visto, gente, eu vou falar de novo. Tem hora que eu vejo que a única diferença de um jovem que frequenta a igreja, e não são jovens da IEB não, tá? Mas por aí que a gente tem visto, é que a única diferença de um jovem que frequenta a igreja para um jovem que não frequenta a igreja, para um jovem crente, para um jovem do mundo, é que um vai para a igreja e o outro não vai. Porque o que a gente vê, os costumes são os mesmos, a forma de se relacionar são as mesmas, os princípios que eles seguem de vida, que eles têm como base são os mesmos. E Jesus não nos chamou, queridos, para sermos parecidos com o mundo. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Então, são tantos textos que a gente pode agora, de cara, só lembrar, né? A palavra do Senhor fala que a gente precisa ser transformado. A palavra fala que a gente precisa ser santo, separado. E tem tanta coisa que a palavra vai falando acerca da diferença que nós temos que ter, que ser sal e luz no mundo. Então, com relação ao sexo no namoro, por que se separar? O que a Bíblia diz acerca disso? O que tirar de positivo nisso? Porque muitas vezes quando eu pergunto para um jovem, né, ou falo assim, cara, não, é legal se separar, ele não vê nada positivo em se separar, muito pelo contrário, parece que é algo negativo. Cara, eu não vou conhecer a moça, mas como que vai ser assim? E depois se eu não gostar? E o inimigo vai colocando mentiras e mais mentiras, e a gente vai vivendo segundo os princípios nesse mundo. E a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 6,18, eu vou ler rapidamente aqui, só para a gente poder ganhar tempo, fala assim, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque vocês foram comprados por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema, sobre sexo no namoro. Vamos lá. Então, gente, como eu já falei, eu escolhi esperar, amém? Então, como a palavra escolher é uma decisão, amém? Já falamos aqui sobre a diferença da gente, mas eu estou sentindo. A gente costuma dizer que a gente aceita Jesus, mas os nossos hormônios não, gente, viu? Então, vai vir a vontade, sim, do pecado, e talvez nessa fase de vocês, a questão sexual seja... né, algo o mais intenso, aflorado, mais intenso, né? Mas é uma escolha e é uma decisão. E o que nós estamos fazendo para que eu cumpra essa decisão? Para que eu conquiste, né? Entre no casamento separado de uma forma santa. Namorando, beijando, escondido, dentro de casa sozinho. Aonde que isso vai dar? Deus está falando aí? Gente, são escolhas todos os dias. Não, mas eu quero ser santa.
O que eu estou fazendo Vem no para que eu culto, chora, cumpra com- levanta a mão. Eu me arrependo, eu amo. O espírito, gente, está conectado com Deus, mas os hormônios não se convertem. A alma está ali. Que escolhas que eu estou fazendo? Vou lá para o Mirante na Lua Nova. Oh. Eita! Opa! Olha, gente, ninguém me fala nada. Vocês estão se entregando, hein? São escolhas, queridos, são escolhas. Amém? Então, é uma escolha. E não adianta vir falar que, ai, mas a carne é fraca. Ó, o versículo é o seguinte: o espírito está pronto. Isso, Aleluia. né? Mas a carne é fraca. O espírito está pronto. Amém? Então, a Bíblia também nos diz que para toda tentação, pensa na maior tentação que você tem aí. Meu Deus, eu não vou Tem conseguir. escape. A Bíblia diz que tem escape. Então, não tem desculpa, não. É a nossa decisão, é a nossa posição. E aqui eu quero dar uma dica para as meninas. Especialmente, eu não sei se isso mudou na geração de vocês, na minha geração. O homem é instinto, gente. Essa área sexual é a mulher que vai segurar. Se o homem está te tentando demais, foge. A Bíblia está falando o quê? Fica ali perto do perigo. Não, coloca lá de novo, por favor. Qual é a ordem que a Bíblia nos dá? 1 Coríntios 6,18. Fuja. É fugir. Como que eu vou fugir, ficar ali? Aí vem a mãozinha. Ai, não. Ei, Assim não. Que fuga é essa, gente? dá Se bronca! alguém vem te assaltar, se alguém vem e bota... Ué? Ai, não, ladrão, peraí. Hein? Fujam. Sejam posicionadas. Ei, se posiciona. Não. Ei, rapaz. Chega pra lá, rapaz. Você Né? tá achando que eu sou o quê? Me valoriza. Eu sou a mulher de Deus. Eu tô aqui para cumprir um propósito nessa terra. Amém, gente? Eu tô Tá nervoso, bom, né? gente. Tô nervoso, tá? Amor de Deus. Vai anotando aí, gente. Ó, eu tô aqui para falar com vocês que é possível. Então, vocês não vêm com desculpa do meu lado, não. Eu casei com 20 anos, gente. Olha aí. É possível, amém? Depois a gente conversa. Amém. Então, esse texto que Bruno leu aí, se você ler 3 versículos antes, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: vocês não sabem que o seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. Olha o que a Bíblia chama quando o sexo é antes do Tá casamento. fora, né? Fora do casamento, né? Fora do casamento. Meu antes, Deus. Antes de se casarem, chama uma prostituição. Então, será que Isso é sério, queridos. você foi chamado, menino, menina, para ser um prostituto cristão? Como é que eu posso chamar isso? Meu Deus, não tem nem jeito de falar Perigoso. isso. Cristão, prostituto, Perigoso, pode ser. piricrente. Misericórdia, meninas. E aí ele fala assim, ó: de maneira nenhuma. Isso. Vocês não sabem, eu estou lendo na NVT, tá? Minha versão aqui. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um só corpo com ela? Pois as escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor, verso Aleluia. 17, tem com ele uma união de espírito. Repara ali que o espírito é com letra minúscula. Então é o nosso espírito se unindo ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É essa ligação. Quando a pessoa se une a uma outra pessoa fora do casamento, se une no sentido sexual, ele está chamando de prostituto, né? Enfim, piricrente. Vocês entenderam, queridos, que a Bíblia não negocia com essas coisas? Amém. A gente tem que parar de brincar de ser crente. Nossos pastores, eles têm uma coisa que eu acho muito interessante, que para algumas questões a gente precisa ser mesmo flexível, ter a mão aberta, mas por os princípios do reino, queridos.
Para os princípios Amém. das palavras de Deus, a gente não pode abrir mão. Pecado é pecado. Pecado é pecado e ponto final, amém? A palavra diz lá em Gálatas, versículo 5:16, para que nós andemos no Espírito. E essa é uma chave, querido. Se nós andarmos no Espírito, nós não satisfaremos as concupiscências ou os desejos ardentes da nossa carne. Né? Olha lá, ó, deixem que o Espírito guie a vossa vida, assim vocês não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Aí na sequência, Bruno, ele vai falar as obras da carne. E aí ele né? fala Que as fica obras da bem carne, que se a né? gente 19, olha lá, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária. Olha a luta que a gente tem todos os dias, gente. É luta, é batalha, carne versus Espírito. Já viu alguém brincando na guerra? Já viu algum soldado brincando na guerra? Vai morrer. Se alguém brincar na guerra, vai acontecer o quê? O cara vai levar um tiro, vai morrer. Vai ficar Nós estrupiado. estamos numa guerra, pastores. Vai ficar estrupiado, é isso, gente, são as consequências, vão vir, né? E vocês estão tendo a oportunidade hoje de ouvir a verdade, escolher pela verdade para colher frutos abençoados, amém? Então, essas duas forças, carne e espírito, se confrontam. Olha aí, gente, mas eu estou na igreja, eu sou Esse texto amiguinha não do estava no mundo. script não, foi o Espírito Santo de Deus agora, Amém. deu para nós, hein? Mas eu estou na igreja e amiguinha do mundo, eu vou caminhar ali do ladinho. Não tem como, queridos. Olha lá, ó. Cadê onde eu estou? Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Aí o 19, por favor. 19 vai falar claramente as obras. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Vamos falar juntos? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Podemos terminar e ir embora, hein, galera? Eu acho que a gente fechou esse tema com chave de ouro, viu, queridos? A Bíblia diz uma coisa muito interessante, queridos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A Bíblia também diz que nos últimos dias nós rejeitaríamos, teríamos como comichão nos nossos ouvidos, porque nós ouviríamos a verdade e não suportaríamos essa verdade. Quem você é? Será que essas verdades estão incomodando você? Você vai sair daqui hoje de que maneira? Ou será que você é daqueles, querido, que tem ouvidos para ouvir e sensibilidade para entender o que o Espírito Santo de Deus está falando para você? Você poderia estar em qualquer lugar hoje, concorda comigo? Você está aqui, não é por acaso. Deus te trouxe aqui a dedo. Podia ter mais gente aqui? Podia. Mas Deus te trouxe para você ouvir isso agora, sabe por quê? Deus está te instruindo, talvez está te livrando, queridos. Deus está sendo bondoso com você, que você possa agora abrir os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está falando para você, amém, igreja? Aleluia! Esse tema também é muito interessante, né? A gente está no time, né? Está no time, né? Curte jovens. E aí, galera? Todo mundo tá com sono aí, galera? Amém? Ainda tem as perguntas, mas vamos falar sobre isso aqui. Vocês aguentam mais um pouquinho Amém. aí? Levanta Amém. a mão aí quem segura mais 3 minutinhos, vai, segura aí. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Tem, no mínimo mais uns 40 minutos aí. Então vamos falar, gente, vamos falar aqui. Vamos lá. Eu devo namorar alguém que não é cristão? Tem gente que me pergunta, sabe? Eu já ouvi esse tipo de pergunta aí. É legal a gente falar um pouquinho sobre isso. Boa pergunta. Amém? Amém. Eu vou voltar à pergunta. Que ônus você quer carregar? Qual o peso da bagagem que você quer carregar para a sua vida? Se 2 cristãos tementes ao Senhor, o relacionamento não é fácil, meu filho. Então fica a dica assim, o jugo desigual
é pesado. 2 Coríntios 6, 14 e 15. E a Bíblia nos orienta. Não vos prendais a um julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? É a Bíblia, viu? Amém. Então, gente, imagina no dia a dia, né, de um casal, porque nós estamos falando de namoro intencional para um casamento. Então, na sua vida, né, para vocês que já estão aqui nesse contexto, né, das nossas programações, engajados, como é bom servir ao Senhor em família, e uma pessoa que não caminha nessa visão, não vai ficar mais pesado? Agora, eu queria deixar um parênteses assim, porque é muito importante, gente. Tem muita gente dentro da igreja, né, como frequentadores da igreja, né, pessoas que batem um ponto na igreja, mas nós não estamos falando sobre isso, porque eu conheço pessoas, né, tementes ao Senhor, de outras, né, às vezes outras denominações, mas com o temor no coração, o caráter alinhado aos céus. Então, nós estamos falando de caráter, estamos falando de fé, né? De a gente estar caminhando no mesmo propósito, numa mesma visão. Então, às vezes, a gente vai falar aqui que pode causar uma confusão assim, mas é da IEB, mas aí está lá, está visitando, está frequentando, mas ainda é um convencido e não um convertido. E aí pode ser meio que um julgo desigual, né? A caminhada vai ficar pesada da mesma forma. E, queridos, quero pontuar, vou passar a palavra para o pastor também fazer alguma consideração acerca desse assunto, mas o que eu vejo muito, queridos, é a gente recebendo jovens de todo tipo procurando a gente por conselho na hora que está tudo, na hora que deu ruim. Preciso ter um tempo com você, porque eu não estou bem. Tem um tempo aí, vamos. Maravilha, aí a gente conversa, a gente aconselha. Na minha época, querido, deixa eu te falar, quando eu me interessava por uma menina, a primeira coisa que eu fazia, sabe o que era? Eu estou puxando sardinha aqui, mas é verdade. Eu chamava meu líder. Pede conselho, gente. Eu chamava meu líder, entendeu? E aí eu falava, fulana, aí o meu líder, fulana, mas amém, né? Conhece melhor, né? Já tive, graças a Deus, alguns jovens que chegaram até a mim e tiveram poxa, Brunão, tô me interessando por, falei, tal, que legal, vamos orar e tal, e graças a Deus não se embaraçaram, né? Então, andar nesse nível de comunhão, queridos, nós não estamos aqui para poder julgar, para dizer o que você pode, o que não pode fazer, em momento algum, queridos. Aconselhar. Mas a gente está aqui com amor, com carinho, até porque a gente já bateu a cabeça um pouquinho na vida, a gente pode, talvez, trazer um conselho para você. Então, não espere dar ruim para chegar até a gente, entendeu? Chega até a gente na hora que, muito interessante, que eu vi uma ministração do pastor Lucinho essa semana, que fala assim, gente, não chega para mim para contar o pecado não, chega para mim para contar que você está com vontade de pecar, entendeu? Porque vai ser muito melhor a gente resolver esse problema, do que depois a gente ter que ficar corrigindo, porque o pecado, querido, deixa eu te falar, Deus perdoa, Deus vai te perdoar, você vai se arrepender, vai ser lindo, mas não tem como fugir da consequência dele. Ela não perdoa ninguém, e o mundo não tem dó não, gente, entendeu? Então, a dica aí, para a gente poder continuar discorrendo, sabe, chega junto da gente, somos abertos, né? Chama no zap, entra nos grupos, marca um tempo, a gente vai achar um tempinho, talvez no dia, na hora, a gente não vai conseguir responder, mas assim que a gente conseguir ali, a gente não vai deixar de dar atenção para vocês. Caminhem em discipulado, sabe? Sejam corretivos e não, sejam preventivos, né? E não corretivos, amém? Amém. Eu, na verdade, o ano que vem vai fazer 30 anos que eu me converti, 30 anos, tá? E eu vi um casal em julgo desigual que deu certo. E a gente aconselhou a não casar. Na época a gente aconselhou não casar, mas deu certo. Deu certo. Mais glória a Deus. Pensa aí. Olha a estatística aí. Né? O que é o julgo desigual? Talvez alguém aqui não está entendendo a pergunta, né? É quando você professa uma fé, você é cristão e você quer
namorar com quem, sei lá, um ateu ou uma pessoa de uma outra religião, e você fala assim, não, mas quando eu começar a namorar, né, eu sou bom para persuadir, eu vou trazer Esse é o maior golpe, ela para a gente. igreja, eu vou trazer ele para a igreja. Eu disse que quantos que deram certo? Só um, de Ok. todos, de 30 anos de caminhada. E aí, 1 Coríntios, né, o apóstolo Paulo, lá no 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, ele vai dizer assim, ó, mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, Uou! for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem sequer comais. Ele está falando de gente que está dentro da igreja. A Bíblia fala assim, ó, no reino vão ter pessoas que são ovelhas, mas também vão ter bodes. Vão ter trigo, mas também vai ter joio. Arranco o joio para ficar só o trigo? O Senhor disse, não, deixa junto, né? Mas no dia certo eu vou arrancar o joio do meio de vocês. Então, vocês que são trigo, observa Amém. pelo relacionamento se não está se relacionando com o joio por aí, entendeu? Então, porque o joio ele pode até se parecer com o trigo, mas esse joio ele vai, em uma hora ou outra, ele vai demonstrar quem ele é realmente, ou quem ela é realmente. Porque a pessoa não consegue disfarçar por muito tempo quem ela é. Meu Deus. Aleluia. Esse tema foi muito interessante, queridos, porque eu acredito que muitas pessoas, e eu vejo muitos jovens que chegam até nós, sabe, embaraçados nesse tipo de situação. Amém, queridos? Então, eu glorifico a Deus por o Espírito Santo ter trazido esse tema específico para a gente poder estar abordando. Eu espero que isso esteja sendo esclarecedor para vocês. Está sendo bom aí esses conselhos, queridos? Levanta a mão aí. Tem uns dois que gostaram aí, outros não gostaram muito, mas, amém? O não gostar é bom, tá, gente? O não gostar, pra mim, é maravilhoso, porque Te faz crescer. eu falo por mim, sério mesmo, quando eu ouço uma mensagem que, meu Deus, moeu minha alma, eu falei, é isso, é sobre isso, o reino é isso, é pra gente moer a alma mesmo, o espírito vivificar, amém? E agora, enquanto a gente termina de discorrer sobre alguns temas, eu queria pedir à turma da organização aí que recolha as perguntas, tragam aqui para nós, tá joia? Muito bom. E a gente vai falar aqui, é claro, né? Acho que a gente não precisa nem falar muito sobre isso, porque a gente já respondeu um pouco esse assunto, mas um tema, né, que foi colocado na pauta aqui é pecado morar junto antes do casamento. É interessante porque o que eu estou vendo de gente se ajuntando aí, gente do céu, misericórdia, se junta e, se não der certo, separa. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Rapidamente, Romanos 12, 2, um versículo muito conhecido, vamos ler? Romanos 12, 2. Quem trouxe a Bíblia aí, gente? Celularzinho aí. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Quem quer experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Amém, queridos? Eu quero. Então, não imita o comportamento que está sendo tão naturalizado aí fora, né? Vamos ver se dá certo. Gente, a gente aconselha, né? E eu falo que essa cultura é muito forte, especialmente aqui em Trancoso, gente. É uma cultura que vem, né? Como se fosse algo normal. Mas a Bíblia nos orienta a não se amoldar o pensamento natural lá do mundo, a buscar as verdades de Deus. Amém, gente? Então, o seguinte, a gente tem aconselhado muitos casais, né, amaziados. Eu falo, gente, o mais difícil vocês estão fazendo, que é conviver. Qual o medo? Ai, mas se casar, vocês não estão convivendo? A convivência é o maior desafio, né? Então, enfim, pecado é pecado. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu já vi a primeira pergunta aqui, eu já achei muito interessante, eu vou passar ela para a gente continuar falando aqui. Deixa eu só Vai lá, falar pastor. 1 Coríntios 7 aqui,
1 Coríntios 7, versículos 8 e 9. Portanto, diga aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneça como eu. Paulo, né, para quem não sabe, não se casou. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor casar do que arder em desejo. Ok? Aleluia, glória a Deus. Tem uma pessoa que escreveu um texto aqui, se precisar de mais papel, gente. Meu Deus. Vem aqui, ó. Outro falou sobre sexo antes do casamento, isso é pecado, graças a Deus, já fomos respondidos, né? Essa pergunta aqui, gente, perdi a pergunta, meu Deus, ela está na minha mão. Disfarça. É isso aí, galera, olha só. Vale a pena orar por alguém sabendo que a família vai contra? Pastor. Vamos passar essa bola para o pastor aí, olha. Vale a pena o que? Orar? Orar por alguém sabendo que a família vai contra. Na verdade, vai ficar vaga, né? Teria que É saber alguns detalhes a mais aí. Tá Por muito que está aberto a contra, pergunta, né? Mas, Por exemplo, eu vou falar da minha irmã, né? A minha irmã, ela está no segundo casamento, né? Minha irmã de sangue. E no primeiro casamento, ou seja, ainda no namoro, antes do primeiro casamento, estava claro que o rapaz não seria uma boa pessoa para ela. E como ela estava no tempo da paixão, né, ela não enxergava isso. E o pior, gente, que vocês devem imaginar que a minha irmã é bonita, né? Ela é bem parecida comigo, assim, só na realidade, ela só tem um cabelão, né? O restante é minha cópia. Então ela é linda e o pior... humilde também, tá? Bem humilde. Mas o pior, gente, é que assim, além da questão do caráter, que aí era uma coisa que nem eu concordava, meus pais também não achavam legal, e a gente tentava fazer ela enxergar, o cara nem bonito era, entendeu? Então, assim, pelo menos para empatar Poderia ali, compensar, né? tipo assim, poxa, o cara boa pinta, mas nem isso. Então, assim, não adiantou aconselhar, e ela se casou, e o fim das contas, né, eu vou falar, claro, ela separou, mas no fim das contas ele chegou a bater nela, e deu uma confusão, polícia envolvida, para vocês terem uma ideia. Então, ou seja, ela enfrentou algo, ou seja, ela pagou para ver, como o Bruno disse, às vezes a gente paga caro. Então, depende muito do contexto da situação. Agora, uma coisa que eu posso falar para vocês, mãe, ela parece que ela tem assim um sentido a mais, um sensor, ela tem um satélite ligado que, se ela falar, você tem que pelo menos pensar, observar, começar a sair daqueles olhos de paixão e olhar com o olho crítico, com os olhos de razão do que a paixão. Então, apesar da pergunta ser muito interessante, ela está um pouco vaga, porque depende de muitos fatores para que isso aconteça. Agora, orar é o primeiro passo, né, gente? Então, por exemplo, você pode orar, Senhor, se não for da tua vontade, tira essa pessoa da minha vida. O problema, sabe o que é? Que quando a gente se envolve emocionalmente, né, volta naquela questão da paixão, beijou, então, a gente leva tudo para que aquilo aconteça do nosso jeito, que aquilo seja conveniente. Então, por mais que tenham pessoas falando contra, não, mas olha para o lado bom, olha por isso. Até na igreja ele foi comigo, ela foi comigo. Então, assim, é muito perigoso ir pelo lado emocional e não, né, ir um pouco mais pela razão ali. Quem fez a pergunta é importante realmente, né? Procurar por que a gente fala que está vago, porque depende muito, gente, do contexto. Quem são esses pais? Se são tementes ao Senhor e estão sendo um canal de Deus na sua vida para falar, meu filho, né? Realmente está aconselhando, ou se é uma mãe muito dependente emocionalmente, de uma forma doentia, que não quer perder, tem muitos medos de perder esse filho, então vai colocar todas as barreiras na vida desse menino, né? Estão entendendo, né, gente? Um ciúme, um relacionamento abusivo. Então, ficou vaga a pergunta nesse sentido. A gente precisa, né, ouvir um pouco mais, conhecer a história, para poder te dar um conselho
com relação a isso, né? Muitas perguntas interessantes aqui, e eu vou aproveitar que a pastora falou isso aí para dar o gancho. Foi um gancho à próxima pergunta que eu achei assim, interessante, o Espírito Santo tocou meu coração aqui, né? Que foi, até que ponto devo investir em um relacionamento? E eu senti muito desejo de falar acerca desse sentido, desses relacionamentos tóxicos, abusivos, né? E que muitas vezes a gente persiste porque ama, porque gosta, e até que ponto levar um relacionamento, né? Até que ponto devo investir em um namoro? Eu penso que todos os relacionamentos, ele precisa haver uma palavra chamada respeito. Então, por exemplo, se não está havendo segurança de, eu vou para a igreja, nossa, mas você só quer ir para a igreja. Eu vou ter um momento de esporte, nossa, mas você não gosta de ficar comigo. Então, assim, há um ciúme exacerbado, não há uma segurança de confiança. Então, você já pode começar, e às vezes é da gente, tá? Às vezes a gente está falando do outro, mas às vezes é você que está aqui, que está passando por isso. Então, tem que criar uma avaliação, até que ponto? Até o ponto de trazer equilíbrio em todas as áreas, né? Até o ponto de você entender que você vai conhecendo e vai vendo. Por exemplo, essa semana eu tive conversando com um rapaz, que ele terminou um relacionamento, não é daqui da nossa igreja, mas ele terminou um relacionamento por ciúme da namorada, enfim, porque ele não podia nem ir jogar o futebol dele que ele gosta. Então, aí ele entendeu que aquilo ali foi o limite para que ele pudesse seguir a vida dele. Eu diria assim, se esse relacionamento já foge dos princípios que a gente já falou até aqui, repense e se posicione pela obediência, amém? Se o outro, não quero estar com você na obediência, você já vai partir por aí. Mas, se nós estamos falando de pessoas que estão buscando, já estão buscando esse caminho da obediência, eu penso que esse tempo de investimento, o que vai determinar até que ponto eu vou investir? Até o ponto que eu tenho uma resposta disso. Se eu coloco um limite, saudável, poxa, esse comportamento me machuca, me fere, né? E essa pessoa tem um coração aberto, quebrantado, e está buscando melhora, e eu vejo que essa pessoa de ontem, de um mês atrás, hoje já é uma outra pessoa, está numa busca, num crescimento, vale a pena investir. Essa pessoa tem um coração ensinável, e isso eu estou falando, você está falando do outro, estou falando, eu preciso olhar para mim também, até que ponto que eu estou tendo esse coração aberto e ensinável para amadurecer. Agora, se, poxa vida, estou ali conversando, investindo no relacionamento, investindo meu tempo, investindo energia, buscando, e a pessoa nada, meu filho, sai dessa. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Jesus nos ensinou, ele se posicionava nos relacionamentos. Jesus não parava para ficar batendo papo com um fariseu que estava ali só para confrontar ele, não. Jesus não investiu o tempo dele e a energia. Deixa eu mudar, você não está vendo, fariseu, deixa eu mudar o seu coração aqui. Não, porque ele conhecia o coração. Então, nós podemos sim julgar o comportamento das pessoas, não julgar as pessoas, amém? A gente pode julgar os frutos, e se eu estou vendo nos frutos dessa pessoa que ela não está querendo, não está buscando, nas suas escolhas, nos seus posicionamentos, então não vale a pena investir nessa pessoa. Você está perdendo seu tempo, está distraindo o seu propósito nessa terra. Amém? Gente do céu, quanta pergunta massa. Meu Deus do céu, eu vou ficar maluco. Talk Show 3 também. É muito top. Galera, eu acredito que com essas explanações aqui, muitas perguntas foram respondidas aqui, como, por exemplo, como seria o namoro cristão, né? O que observar em um namoro para sempre evoluir. Então, tudo isso a gente já tem respondido. Talvez você fez essa pergunta no início, quando você recebeu o papel. Eu acredito que talvez você já tenha obtido essa resposta, porém, se não, continua aberto para a gente poder tá se falando. Algo que o Espírito Santo tocou meu coração aqui para falar com vocês, queridos, é que talvez essa seja uma noite de decisões. Amém.
Talvez essa noite seja uma noite de mudança de direção para você que está aqui nos ouvindo. Talvez você entrou aqui com um relacionamento, com uma visão do seu relacionamento e vai sair com uma visão completamente diferente. E você vai precisar tomar uma decisão. Então que você seja sensível ao Espírito Santo de Deus, a tudo que a palavra tem te mostrado nessa noite. Sabe, queridos, para que você possa viver essa boa, perfeita e agradável. Amém. Não tem como viver essa boa, perfeita e agradável vontade sem transformação da mente. Deus está nos expondo aqui agora, e a gente possa sair daqui com essa mente transformada. Amém? Muitas perguntas acerca de sexo, pessoa que já teve experiência sexual, como não levar essa bagagem para o próximo relacionamento, né? Pessoa que tem fraqueza na área sexual e não consegue vencer. Gente, isso é sério. Isso acontece mesmo. Pessoa que, entendeu? Eu acredito que a gente já deu muitos conselhos, né? Mas acho que a gente pode dar uma reforçada nesse sentido agora, para poder o Espírito Santo ministrar mais um pouco sobre esse tipo de situação. Certo, essa pergunta foi muito boa, né? Já tive experiência sexual e não estou mais com a pessoa e vou para um próximo. Como não levar isso? Na verdade, difícil é não levar. Agora, houve arrependimento, houve confissão, houve pedido de perdão para Deus, confessar para alguém, isso vai te ajudar e muito a ser curado. Se você pegar, nós lemos lá em 1 Coríntios que quando há essa união, né, fora do casamento, é como um ato de prostituição. Não foi isso que nós lemos? Sim ou não? Vocês estão aqui ainda, gente? Amém? E aí eles se unem, né? Eles se tornam um só. Foi isso que Paulo escreveu. Nós lemos aqui. E aí imagina dois papéis, né? Um papel, e você cola esses papéis um no outro, certo? Imagina um papel vermelho e o outro branco. Você colou. Só que, né, essa cola significa que vocês se tornaram um só nessa cola. E aí você arranca, você separa o papel um do outro. Eles vão sair inteiros? Vai sair um pedaço do branco no vermelho, um pedaço do vermelho no branco, e vai ficar essa questão, né? Por quê? Porque houve uma união ali. Isso é que a Bíblia nos disse, certo? Agora, há perdão para isso? Sim. Houve arrependimento, houve confissão, houve pedido de perdão? Amém. Né? Deus, Ele perdoa e você pode seguir o relacionamento. Vai gerar algumas situações. Por exemplo, quem tem sexo antes do casamento, ele leva, isso é cientificamente comprovado e psicologicamente comprovado, pelos psicólogos, psiquiatras, levam para dentro do casamento. Então essa pessoa, não, eu tive relação antes do casamento, mas eu casei com essa pessoa, glória a Deus, menos mal, mas mesmo assim, levam consequências para dentro do casamento, como por exemplo, desconfiança, falta de confiança, gera esse sentimento, gera isso na mente da pessoa, e aí tem que ser trabalhado isso também. Então tem consequências da mesma forma. Agora, tem como resolver a partir do pedido de perdão. Gente, falando sobre fraquezas, né? Como a gente falou, todos nós, na face da terra, temos áreas de muros baixos, áreas de vulnerabilidade, gente. Não adianta eu querer dizer, eu estou aqui, né? A heroína. Não existe isso, gente. Qual é o segredo? A gente vê Jesus, ele sempre parando, investindo seu tempo com os pecadores, desejosos de arrependimento, desejosos de santidade. É o nosso coração, é abrir o coração, é procurar o líder e abrir, rasgar o coração. Ora comigo, eu realmente preciso de ajuda nessa área. Amém, gente? Não é a situação em si. Mas que vergonha, né? Vai ser um escândalo eu abrir isso. Todo mundo tem, gente. A diferença é aqueles que reconhecem que tem a fraqueza e a dificuldade e procura ajuda, procura alguém para estar ali ao lado, no momento da dificuldade, poder ligar,
E aqueles que falam, não, não preciso de ajuda, tudo bem. Vai quebrar a cara 10.000 vezes até reconhecer que precisa de ajuda. Acho que é mais ou menos por aí. Para quem está anotando aí, anota essa frase aqui, ó. Jesus não veio melhorar a sua vida, ele veio para transformar a sua vida, amém? Jesus não veio melhorar a sua vida, ele veio transformar. É o que Paulo escreveu ali em Romanos 12. Galera, algumas perguntas aqui, né? Como saber se é a hora certa de terminar? O que fazer quando eu já me sinto desgastada, mesmo antes do namoro? Então, assim, queridos, a gente tem visto, né, os sinais. Deus fala com a gente de acordo com as coisas do dia a dia, do cotidiano. Se não está confirmando, se não está trazendo paz, se não está sendo edificante, se não está fluindo, não é porque o inimigo está se levantando, não. Talvez é porque Deus está te mostrando que não é a hora certa, sabe? Se você já está no namoro e precisa terminar, querido, se posiciona, o mundo não vai acabar. Nós temos 6 bilhões de habitantes na Terra, vai ter mais alguém, entendeu? E às vezes não é o momento, como você falou, não está na maturidade. Muito provavelmente esse casal, né, esse casal de namorados, está num relacionamento tóxico, doentio, que não é saudável. Por quê? Se um está inteiro em Deus, completo em Deus, cheio da presença de Deus, e o outro também, vocês vão ser saudáveis. Mas se está sufocando, ciúme, mimizada, está carente, gente. Eu falei com os adolescentes semana passada, o tema foi carente ou contente? Vocês estão contentes em Deus para poder contribuir com a vida de alguém? Ou está numa carência, tem um tanque do amor furado dentro do coração, entendeu? Que nunca está bom. O outro faz, mas não está bom. E eu quero mais, e eu quero mais. Está num relacionamento disfuncional, não está saudável. Dá um tempo. Talvez não é o momento. Busca a presença de Deus, se encha, busca preencher as lacunas que a gente falou lá no início, né? Em Deus, faz Amém. O Curados pela Graça, para quem não fez ainda, maravilhoso, vai virar uma chave na sua vida, e depois... Irmãos, eu fiz questão de abrir todas as perguntas ali, todas elas são importantes, amém? E eu acredito que, para a maioria delas, o Espírito Santo já trouxe respostas aqui para nós nessa noite, você só precisa de pegar, tá certo? Porém tem uma que eu acho que é muito pertinente à nossa realidade de hoje, que eu preciso falar, e é muito legal ter essa troca, porque a gente consegue ver a realidade deles, né, que talvez não seja muito a nossa realidade do lado de cá, e é polêmico, mas vale a pena a gente abordar, para a gente fechar o nosso talk show, lembrando que se alguma dessas perguntas não foi respondida, você ainda tem dúvida, eu reforço, cara, não deixa de procurar a gente, procura, tá bom? Eu não deixei de ler a sua pergunta aqui porque eu não achei importante, tá? É por causa que a gente tem tempo, né? E eu acho que algumas coisas a gente já tocou, mas precisa de saber de forma mais profunda, a gente está aqui e vai falar com você, tá bom, querido? Mas usar Tinder é pecado? Eu acho que tem a ver, gente, tem a ver. E aí eu posso, antes de passar a pergunta, gente, eu descobri essa porcaria. Eu ia falar, essa não é da minha geração agora. Eu descobri esse negócio, queridos, depois de muitos anos de casado. Presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui agora. Eu descobri esse negócio depois de muitos anos de casados, querido, de casado. Em um momento que eu estava passando uma crise enorme no meu casamento. E isso foi o motivo principal de eu tomar a decisão de me separar. É claro que assim, existia todo um contexto, não foi esse motivo, não envolveu traição, mas eu abri esse negócio e eu descobri esse negócio e eu gostei desse negócio. Eu comecei a conversar com outras mulheres e eu não tive coragem de fazer na prática. Eu estou abrindo, queridos, uma coisa pessoal minha da vida para vocês agora. Para quem não sabe, né, eu já fui casado, eu tenho 2 filhos, né, Deus restaurou a minha vida de forma tremenda hoje com a Su. Minha família é maravilhosa. Inclusive,
eu vou contar o lado bom e o lado ruim dessa história, porque eu conheci a Su através de um aplicativo de relacionamento. Olha aí, gente, legal, né? Faz parte de tudo. Acho que a pastora vai pedir o microfone. Então presta atenção. Quando eu descobri que eu estava disposto a tudo, eu resolvi jogar tudo para cima antes de fazer a coisa errada. Foram 14 anos de muita dificuldade, de muita imaturidade, de muita luta e de muitas situações que, se eu for contar para vocês agora, foi uma escola, um treinamento, foi tudo para eu poder estar aqui onde eu estou hoje. Porém, quando eu conheci a Su num aplicativo de namoro cristão, porque eu estava procurando uma pessoa cristã para namorar, não foi Tinder. Então a possibilidade de eu achar uma pessoa ali que estava buscando A próxima pergunta vai vir, qual é? Aí os adolescentes vão fechar o ouvido, que então, é para jovem. A possibilidade de encontrar uma pessoa que tivesse a mesma... Mas mesmo assim, queridos, o risco que eu assumi foi muito, muito grande, porque ali você está exposto a uma gama de pessoas de todos os naipes possíveis. Eu fico pensando, se pessoalmente está difícil de conhecer as pessoas, imagina. Inclusive bandidos, inclusive abusadores. Em cidade grande, talvez aqui não tenha muito, mas as pessoas marcam encontros e abusam sexualmente das mulheres. As pessoas marcam encontro e assaltam as pessoas com um perfil fake, né? Então, assim, eu vou passar para os pastores, mas eu quis abrir essa área da minha vida com vocês, para mostrar para vocês que isso é muito perigoso. A gente vive uma vida tecnológica, a gente não pode... Eu quis perguntar isso, pastor, porque isso é inerente da realidade de hoje. Se eu perguntar aqui para todo mundo, quem já teve experiência com isso aí, eu acredito que a gente vai ter uma porcentagem muito alta, entendeu, queridos? Mas a minha experiência e a minha indicação é, cara, procura uma varoa aqui na igreja, procura um camaradinha daqui da igreja, entendeu? Deus às vezes está colocando na sua frente, você está fazendo vista grossa, entendeu? Se relaciona tete a tete, olho a olho, que a probabilidade de dar certo é muito maior, mas vamos passar a bola para a gente poder... Eu acho que já foi respondido, né? Eu penso que eu nunca participei, né? E não faria isso. Eu estou falando de mim. Não faria. Eu acho muito arriscado. Mas possa ser que, né? Como o Bruno falou, no caso dele deu certo. Eu acredito que há raras exceções, mas é muito arriscado, né? Não aconselharia, né, a fazer isso. Como o Rai falou, estando aqui já pessoalmente já é difícil, imagina, né? Eu acho que a gente precisa saber onde que está o nosso foco, né? Muitas pessoas ficam nessa busca desenfreada e desesperada em alguém. Eu penso que, depois de tudo isso que a gente falou, só concluindo mesmo, um conselho. Não espere por uma pessoa especial, né? Perfeita. Mas espere na pessoa de Deus. Amém? Quanto mais eu busco a presença, gente, Deus ele é o maior interessado que você tenha uma família abençoada. Principalmente nessa geração, a gente precisa de famílias abençoada, estruturada. Quanto mais eu busco na pessoa de Deus, mais discernimento Ele vai me dar de quem é a pessoa, né? Mais lúcida eu vou estar para fazer uma escolha intencional de uma pessoa de Deus. Amém? E um livro disse assim, que eu anotei aqui: torne-se a pessoa que Deus espera. Então, pare de ficar procurando a pessoa especial, mas espere na pessoa de Deus, busque a presença e se torne essa pessoa que Deus espera. Aleluia. Amém? Amém. Amém, queridos? Então, a gente está caminhando para o final. Amém. Amém, queridos? O que a pastora falou é muito pertinente. Na época em que eu busquei essas alternativas, presta atenção em mim, eu estava completamente fora do propósito de Deus para a minha vida. Eu estava buscando preencher algo que eu sabia que só Deus preenchia, mas mesmo assim, eu estava ali tentando preencher. Isso acontece, não acontece? Nós somos de verdade
é carne e osso, é sangue, não é versículo bíblico que corre aqui. Mas hoje, queridos, vivendo o que eu vivo, eu vejo o tamanho da graça e a misericórdia de Deus que esteve comigo. E eu, de maneira alguma, buscaria essa alternativa. De maneira alguma eu buscaria esta alternativa, vivendo um pouquinho mais alinhado, como eu tenho vivido com Deus, essa restauração que eu tenho vivido com Deus. Então deixa eu te falar, o melhor Tinder que tem chama joelho, presença, É isso, eu acho se que valorizar, amém? a pessoa que busca essas ferramentas está querendo ajudar o Espírito Santo de alguma forma, né? Uou! Amém. Eu vou pensar sobre o culto dos encalhados aqui na igreja. Eu acho, Olá, galera! eu